Roberto e Cláudia João, ela sempre nos abençoa com o seu plano de educação. Ela vai estar aqui junto com seu esposo, e com o Roberto, fazendo a palestra. Lembrando aos irmãos que até o dia 20, já falou, sábado agora, depois já é outro valor, mas já temos, se não me engano, quase casais. Quase 30 confirmados, né? Aí é dia 20, a confirmação, tem algumas pessoas que deram o nome e não confirmaram o pagamento, mas a partir do dia 20 a gente já está com as vagas bem reduzidas. Está bem preenchido, tá bom? Beleza, se tiver até o dia 20, né? Porque já e também depois disso a gente está fechando 40 casais, para estar tendo um momento, né, na abençoadora com os irmãos aí, e ser uma noite específica. Vou contar o meu amigo, meu irmão, pastor Michel, uma alegria recebê-lo aqui, é a primeira vez que eu estou falando aqui. Obrigado, pastor, por ter aceito o convite. Pastor Michel está servindo hoje na primeira igreja batista do Alto da Serra, junto com a sua esposa, a irmã Jesus. Pastor Michel tem duas filhas, né, a Lídia e a Raquel, que estão servindo na CIP de Novos, né? A Lídia tem 22, a Raquel tem 22 e a Lídia tem 27 anos. Pastor, eu veio aqui nessa noite e o Espírito Santo de Deus nos deu um irmão para falar a nossa oração. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela vida, na verdade, do pastor Michel. Ele vai, Senhor Deus, ser o instrumento do Senhor a falar a nossa oração. O Senhor use os lábios do teu filho e traga a ele, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo já falou ao coração do teu filho. Deus, tem levado a tua palavra. O Senhor tem usado a vida. Faz isso nessa noite mais uma vez, para a honra, louvor, glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vai ser por aqui, né? Tá. Como eu não estou acostumado, estava pensando que ser por isso aqui. Mas o garoto até falou que assim, para a transmissão eu não, assim... Boa noite, amada igreja. É um privilégio, uma alegria, mas uma grande responsabilidade estar hoje trazendo a palavra do Senhor. Eu agradeço ao pastor Sidney o carinho, a amizade e a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para refletirmos na palavra do Senhor. E refletindo no tema família, né? É muito importante. A família, ela é uma obra das mãos de Deus. E a gente precisa entender que a família é um presente de Deus. Eu sei que muitas vezes há dificuldades, há trabalho, há tristeza, há alegria, mas isso tudo veio por conta do pecado, né? Porque no início, a família é a primeira instituição divina que feita em santidade. Então a gente precisa encarar a família, apesar de tudo que acontece, como um presente de Deus. É um presente de Deus para nós. Se nós, assim, entendermos isso de Deus e buscarmos em Deus a capacitação para o nosso relacionamento dentro da família, para a condução de todas as coisas, Deus vai realizando a obra dele dentro da família e a família funciona para a glória do Senhor. Então isso precisa ser um propósito na nossa vida, uma gratidão. Então, aquilo que a gente aprende de Deus é nunca abra mão da sua família. Não abra mão. Não abra mão. Eu costumo falar isso lá para minha esposa, para as minhas filhas. Eu falo assim, aconteça o que acontecer, eu nunca vou abrir mão de você. Até rimou, tá vendo? Aconteça o que acontecer, eu nunca vou abrir mão de você. Porque é um presente de Deus para nós.
que nós precisamos valorizar. Muitas vezes, sabemos que a família não é perfeita. É feita por seres humanos, depois do pecado, a imperfeição entrou na família. Então, a família não é perfeita, mas tem sim como ela ser feliz, enfrentando todos os desafios, todas as dificuldades e buscar glorificar a Deus. E nós precisamos focar nisso. Pai, não abra mão. Irmão, não abra mão do seu irmão. Filho, não abra mão do seu pai. Cônjuge, não abra mão. Que Deus te fez como família. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos lendo o Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. O fruto do seu ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Senhor, muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra lida encontre morada em nossos corações. E que continue a cada dia, Senhor Deus, transformando a nossa vida. Dando condições, ó Pai, ao Teu Espírito Santo de estar edificando a nossa vida, de estar edificando a nossa família, de estar edificando os nossos filhos. Tudo isso, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Amados, esse salmo, muitos consideram que ele é um salmo cantado durante as peregrinações às 3 festas que tinha em Jerusalém. Então, eles sempre iam subindo, porque Jerusalém ficava mais num local mais elevado, e eles iam cantando. Só que esse cântico reforçava essa compreensão, esse conhecimento que sem a bênção, sem a ajuda, sem a providência de Deus, nada é possível. Dá tudo errado. E também se destinava a lembrar todos que era necessário eles irem em Jerusalém adorar, agradecer, entregar os dízimos, as ofertas, entregar e ali passar aquele momento tão importante na vida desse povo. E vocês reparem que nessa Constituição significava dizer que quando o povo tinha essa gratidão a Deus, quando o povo tinha esse compromisso com o Senhor Deus, Deus os abençoava. Por isso que eles falavam, não adiantava por causa dos trabalhos na construção da casa. Nós aplicamos a família, mas também se referia a isso ali naquele momento. Não adiantava você deixar de estar indo lá adorar, glorificar, agradecer a Deus. E não adiantava, ao contrário, você deixar, isso que eu queria dizer, você deixar de ir adorar, glorificar a Deus para ficar ali construindo a casa, para ficar ali lutando, para ficar ali vigiando, para ficar ali trabalhando em muitas coisas para a sua provisão. Não adiantava, porque
esse trabalho vinha e o resultado dele vinha com a bênção do Senhor, com a ação do Senhor na edificação da casa, com a ação do Senhor no trabalho, com a ação do Senhor na segurança, na proteção. E por isso que fala isso aqui, continua. Mostra ainda que até no crescimento da família, quando se refere aos filhos, é a ação do Senhor que faz acontecer. Tanto na criação, no reconhecimento dos filhos, e o resultado dessa dedicação ao Senhor Deus, o resultado desse compromisso, dessa atitude de amor, de gratidão, de celebrar, de estar na casa do Senhor. Deus mostrava e fazia prosperar, porque era Ele que abençoava, é Ele que abençoa, é Ele que faz acontecer, não somos nós. Mas sim, precisamos trabalhar. O interessante é que Deus cria o ser humano para trabalhar junto com Ele. Não foi para o ser humano trabalhar sozinho, é para o ser humano trabalhar junto com Ele. Nós vemos isso lá no início, quando a palavra de Deus diz ali que Deus criou todas as coisas, aquele início, quando Deus dá a sua ordem criativa, e a Bíblia vem relatando. Quando chega no capítulo 2, no versículo 5, olha o que a palavra de Deus diz. Não havia planta, porque Deus ainda não tinha feito chover, e não havia um homem para lavrar a terra. Olha só. Deus já cria o homem em santidade para trabalhar junto com Ele. E assim, haver uma harmonia maravilhosa, mas o homem compreendendo que o seu serviço, quando eu falo homem, eu estou me referindo ao ser humano, que o seu serviço, o seu empenho, o seu labor só dá resultado por causa da bênção de Deus, porque Deus está trabalhando junto. Vocês entenderam? É isso que Deus fez com o ser humano. E Deus é tão maravilhoso que até a multiplicação, o povoar a terra, Deus tinha ou não tinha poder para fazer já aparecer toda a população da terra? Tinha, Deus tem poder para isso. Mas Ele não quis isso. Ele quis criar o ser humano, como criou em santidade, para o ser humano trabalhar em comunhão com Ele, em confiança a Ele, em obediência a Ele. Foi isso que Ele fez. E por conta disso, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, quando Deus abençoa o homem, o casal, e fala, crescer e multiplicar, povoai a terra, e deu a direção, a administração da terra, dos animais, de todas as coisas, nas mãos do homem. Não porque o homem ia fazer isso sozinho, mas porque ele estaria junto, fazendo o trabalho das mãos do homem em santidade, prosperar e cumprir o objetivo disso tudo, para a honra, para a glória e louvor do nosso Deus. E aí nós vemos, amados, que a família é uma criação de Deus em santidade. Ele cria Adão. Adão dá um nome aos animais, depois ele dá um sono forte. Antes, ali no versículo 18, ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma mistura como esteja diante dele. Ali, Deus tinha criado o homem, mas ainda não tinha criado a família. Ele vai, cria a mulher a partir de Adão, da costela, e entrega a Adão. Adão recebeu ou não recebeu um presente de Deus? Recebeu. Então, amado irmão, encare a sua esposa como um presente maravilhoso dado por Deus. Não olhe de outra forma, mas busque sempre cuidar, tratar com ela. E nós vemos também no crescimento da família, como diz aqui, que os filhos são o que do Senhor? É outro presente. A herança você recebe sem ter feito nada. Não é? Nós sabemos que aí, mas ele fala também que o fruto do seu ventre é o seu galardão. E o que ele está se referindo a isso? Ele está se referindo que nessa multiplicação de pessoas, Deus, na sua infinita sabedoria e amor,
na sua condição de soberania, ele faz o ser humano participar disso. Mas sabe como é que ele faz isso? Dentro da família. Não é fora da família. É dentro da família. Por isso que Deus rejeita o adultério e a fornicação. E é bom falar nesse ponto, que isso é muito importante, amados, para que Deus esteja edificando a nossa casa, para que Deus esteja edificando aqueles que ainda não se casaram, que querem se casar, o seu futuro lá. A necessidade de ter esse envolvimento, essa comunhão, essa aliança com Deus e obediência de seguir aquilo que Ele quer, porque a multiplicação do ser humano, ou seja, os filhos vêm devido ao casamento, porque esse relacionamento no qual Deus abençoou e mandou multiplicar, e Ele deu condições para que no relacionamento familiar íntimo viessem os filhos. Isso é muito importante, amados. Sabe por quê? Isso é muito espiritual. As pessoas pensam que esse relacionamento entre o casal é apenas sentimental, é apenas hormonal. Não, ele é mais espiritual do que isso. Você sabia disso? Sabe por quê? Zacarias 12 fala: diz o Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Sabe o que significa dizer? O homem até nisso trabalha junto com Deus, o ser humano, quando há esse relacionamento íntimo que Deus quer que aconteça dentro do casamento, não por adultério, nem por fornicação, que seria o relacionamento dos jovens antes do casamento, aquelas pessoas solteiras. Nesse momento, é nessa condição que Deus faz com que haja fecundação. É Deus que faz também isso, porque muitas vezes a pessoa não tem, Deus não deu a condição dessa pessoa. Mas quando Ele dá, é Ele que está fazendo isso. E aí, por causa desse relacionamento, na hora que aquele embrião começa a se formar, Deus cria um espírito dentro dele. E um espírito que é imortal, que é a imagem e semelhança. Vocês viram? Por isso que Deus não quer isso. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas não conhecem, não entendem isso, porque é aí que Deus já está edificando lá, em santidade, segundo a vontade e o propósito de Deus. E aí nós vemos aqui, então, nesse texto maravilhoso, que não adianta o ser humano querer formar uma família e ser uma família que glorifique a Deus e ser uma família abençoada por Deus, se Deus não estiver edificando junto com o casal, junto com o esposo, junto com a esposa. Há essa necessidade de nós compreendermos isso, porque Deus quer, Deus deseja, Deus tem esse objetivo, que a família seja estruturada nessas condições em obediência e aliança a Ele, entendendo que quem é e criou e quem continua edificando e cuidando da família é o Senhor Deus. Não vai adiantar nós fazermos pela nossa capacidade exclusivamente, porque o texto é bem claro aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Entenda, meus irmãos. Então, para edificar um lar, nós precisamos estar buscando obedecer às orientações de Deus, nos comprometendo com Deus e sabendo que é Ele quem abençoa a vida conjugal. É Ele quem cuida, é Ele quem realiza, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é buscar ter uma vida de santidade com o Senhor. É buscar nos prepararmos para assim edificarmos o lar. Hoje eu ouvi um comentário que isso acontece, as pessoas estão querendo se casar já com tudo pronto, com a condição financeira, tendo carro, tendo carro. Amados, sim, precisa ter o trabalho para poder estar fazendo a sua parte.
Mas muitas vezes a pessoa está querendo se basear só na sua capacidade, na sua condição. Mas se tem um trabalho, se está colocando diante de Deus, busque fazer aquilo que Deus está orientando. Se vocês, em conjunto, entender que Deus está orientando para que haja o casamento, sim, se case. Se case tendo condições de estar ali trabalhando, de seguindo tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Faça isso, segundo a direção e orientação de Deus. Porque Deus é que vai estar edificando. E assim Deus continua edificando a nossa família, cuidando. E aí nós vemos e dando condições ainda para que o casal possa crescer na comunhão entre si e mais ainda na comunhão com o Senhor Deus. E aí nós vemos aqui uma outra parte muito importante que se refere à segurança. Ah, meus irmãos, como essa parte aqui, eu ficava aflito. Na segunda parte do primeiro versículo, quando ele fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós entendemos que a cidade é composta de diversas famílias. Então, aqui é como coletivo das famílias. Mas entendam, a vigilância, sim, precisamos ter. Cada um de nós precisamos nos preocupar com a nossa segurança. Mas essa preocupação não pode se extremar demais. Precisamos confiar em Deus. E eu tinha esse extremo. E eu ficava muito, mas cada vez mais preocupado com as minhas filhas, com o que poderia acontecer e tudo. E um dia Deus ministrou no meu coração. Você está pensando que é você que protege as suas filhas? Não, sou eu. Se você partir, é a sua capacidade, sua condição que vai dar suporte a elas. Não, sou eu. A partir daí, eu passei mais a ficar mais tranquilo e buscar fazer aquilo que eu preciso fazer, mas que elas também precisam fazer, estão buscando fazer. Então, nós vemos aqui que não adianta nós nos esforçarmos, nós fazermos tudo que nós achamos que podemos, que vai dar certo, na segurança. Não vai acontecer. E eu lembro de um evento que aconteceu ainda quando eu era criança. Lá no bairro que eu morava, tinha um homem que tinha muita condição financeira, era até vizinho lá. Ele tinha muito dinheiro em casa, a casa era toda trancada, ele tinha arma, tinha tudo, debaixo do travesseiro. E um dia, o ladrão chegou lá e conseguiu roubar. E deixou ele no colchão, no chão, e levou todo o dinheiro e as armas. Adiantou o esforço? Não. Amados, se Deus não nos proteger, ninguém e nada pode nos proteger. É Deus que nos protege. Nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos lutar para desenvolver essa confiança em Deus sobre todas as coisas. Mas buscarmos também estar trabalhando nisso. Porque, veja, diz aqui, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está falando para não ter sentinela. Ele está falando que a vigilância da sentinela só vai ter resultado se ele estiver abençoando. Então nós precisamos entender, pastor, mas por que o irmão está falando isso? Porque no mundo que nós estamos hoje, a insegurança é total. Nós saímos de casa e não sabemos que vamos voltar. Mesmo aqui em Petrópolis, que é muito mais tranquilo. Lá embaixo é muito pior. Mas assim mesmo aqui que é tranquilo. É o Senhor que está com a mão dele sobre nós. Então nós precisamos confiar. E se nós não conseguirmos isso, nós vamos entrar na síndrome do pânico. Nós não vamos conseguir ter tranquilidade. A ansiedade vai tomar conta da nossa vida. E nós não vamos conseguir nem servir ao Senhor. Sabe por quê? Vamos ficar preocupados de sair de casa, vai entrar ladrão. Vamos se preocupar que vindo aqui, o ladrão vai roubar. Não, meus irmãos. Nada disso pode prejudicar, pode atrapalhar o nosso relacionamento de gratidão ao Senhor e estarmos aqui na casa do Senhor, adorando, glorificando, louvando. Isso é muito importante. Então, a família precisa entender isso.
E aí nós continuamos. E no versículo 2, Deus afirma, fala, através do salmista: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Vocês entenderam? A nossa condição de provisão não depende especificamente de cada um de nós. Depende do nosso trabalho, mas no momento em que nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo em comunhão com Deus. Deus vai abençoando, Deus vai dando a provisão. Tem pessoas que vivem para trabalhar, estão focados na riqueza, estão focados em tantas coisas e por causa disso perdem tempo precioso com a sua família. Perde tempo precioso de estar com a sua esposa, de estar cuidando, perde tempo precioso da família toda estar junto aqui na igreja adorando. E, como diz aqui, come o pão de dores, ou seja, até a sua alimentação é sacrificada. A dor, o sacrifício, em demasia, buscando muitas vezes o sucesso financeiro. Mas, amados, Deus abençoa e dá ao seu amado sono. E aí, nesse caso, nós devemos entender o que significa esse seu amado. Aquela pessoa que busca servir a Deus de todo o coração. Aquela pessoa que se preocupa, em primeiro lugar, de ter Deus no trono da sua vida. Jesus Cristo falou lá em João 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu virei para ele e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus está falando de amado. Então hoje nós podemos entender esse salmo sobre esse amado de Deus, aquele que entregou a vida a Jesus Cristo, aquele que ama a palavra do Senhor, aquele que busca colocar a palavra do Senhor em prática, aquele que na sua família busca orientar os seus filhos, aquele que busca se santificar diante de Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amados, nós não podemos ter dúvida. É Deus que faz a obra das nossas mãos prosperar. Não é o nosso sacrifício, não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa capacidade de negócio, não é a nossa capacidade emocional. Não, amado. É a bênção do Senhor para aqueles que estão em compromisso com Deus. Ah, pastor, mas tem pessoas que fazem isso tudo e não tem aquela vida tão... Mas Deus está provendo. Deus sabe. Deus cuida de todas as coisas. Então nós precisamos ter isso firme na nossa mente. Nós precisamos ser esse exemplo para os nossos filhos. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Olha só, que coisa. O exemplo. Então, muitas vezes, e quer saber, quem conhece mais as nossas falhas? Você quer saber? São os nossos filhos. É o nosso cônjuge. Eles sabem onde nós falhamos. E nós falhamos, infelizmente. Mas nós precisamos buscar viver nessa comunhão com Deus, entendendo que a família é um presente de Deus, entendendo que o nosso exemplo vai estar forjando o caráter dos nossos filhos, seja no requisito do trabalho, seja no requisito de cuidado com a família, seja no requisito de consagração a Deus. E sabe como isso vai acontecendo? Os nossos filhos e o cônjuge vão ver Deus transformando a nossa vida, Deus transformando a nossa história. E sabe o que vai acontecer com eles? Vão querer a mesma coisa. Vão querer a mesma coisa. Porque Deus trabalha poderosamente, Ele continua edificando
a casa. E que vejam, ele vai edificar com o nosso trabalho, sim, mas ele edifica por causa que ele nos ama, porque ele nos tem como filhos amados. E aí nós vemos aqui, amados, falando da família, que falou do suporte, da criação, da formação da família. E aí ele vem e entra na parte dos filhos. É muito importante isso, amados. O filho é realmente presente de Deus. Charles Spurgeon tem uma afirmação: cada criança que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade. Cada criança que nasce. Que palavra importante. É Deus dando condições à família de crescer. É Deus dando condições aos pais de ensinar os filhos no seu caminho, porque Deus está junto, trabalhando no ensino dos filhos. Então nós precisamos ver os nossos filhos como presente de Deus. Nós devemos falar para os nossos filhos, mas como uma aliança com Deus e com eles. Haja o que houver, eu nunca vou acontecer. Porque é um presente de Deus. No momento em que nós não cuidamos dos nossos filhos como Deus quer, nós estamos desvalorizando a dádiva que Deus nos deu, que é um privilégio. Né? Os filhos, tem hora que esquentam a cabeça do pai, sim. Sim. Tem hora que os filhos entristecem o pai, sim, mas não deixa de ser. Aí nós devemos olhar para os nossos filhos dessa forma. Não é dar tudo que os nossos filhos querem, não. Negativo. Mas é assim, instruir os nossos filhos no caminho em que deve andar. No caminho de Deus. Infelizmente, amados, nós falhamos. Eu já vi pessoas falando assim, esse abençoado. Mas da forma como uma pessoa fala abençoado, sabe o que ela fala abençoado? Porque ela não quer falar amaldiçoado, mas o sentido é amaldiçoado. Está amaldiçoando a bênção de Deus. Não é assim. Não podemos fazer isso. Sim, devemos confrontar, ensinar, orientar, fazer aquilo que Deus nos orienta dentro da palavra dele, para que o filho possa aprender, possa crescer, tendo os pais como exemplo. E os filhos vão saber que os pais também falham. Vocês sabiam que a criança, quando ela é pequena, ela acha que os pais não falham. Não falham. Mas quando ela vai crescendo, ela vai descobrindo que falha. E isso muitas vezes cria uma crise na própria criança. Porque ela entendia que o pai e a mãe eram perfeitos. Mas quando ela começa a crescer, ela começa a entender. Mas quando o pai vai criando, o pai e a mãe vão criando a criança, entendendo o sentimento dela e se mostrando que não é perfeito, a criança vai aprendendo isso e vai, sabe, fazendo o quê? Compreendendo melhor o pai. E quando chega na adolescência e vai para a mocidade, sabe o que vai fazer? Vai entender o pai. Ainda que o pai dê uma correção ou a mãe, um bote de castigo, na hora ela fica muito aborrecida. Mas como ela cresceu entendendo que o pai e a mãe não eram perfeitos, e quando vem aquela correção e entende que ele está fazendo o bem, ela fica aborrecida, os filhos ficam aborrecidos, mas logo em seguida passa. Sabe por quê? Porque houve uma comunhão, um crescimento junto. E a criança entendia que o pai e a mãe respeitavam o sentimento dela. Eu lembro uma vez que a minha filha começou a chorar por causa de uma formiguinha que tinha morrido. Aí eu cheguei, que pena, né? Eu não cheguei para, para de chorar, isso não tem problema. Não. Na hora que o pai faz isso com o filho ou a mãe, está desconsiderando a emoção da criança que não sabe de nada.
Mas na hora que a gente começa a cultivar esse relacionamento assim com o filho, com a filha, de entender o sentimento dela, sim, os filhos têm sentimento, mesmo que equivocado quando vão crescendo, mas nós precisamos observar isso e não desfazer desses sentimentos, porque no momento que vai se desfazendo desses sentimentos, vai crescendo um adolescente revoltado. E olha que os hormônios já criam muitos problemas. Mas o que acontece? Entende que o pai e a mãe respeitam o sentimento. Que o pai e a mãe amam. E mesmo essa fase não vai ser suficiente para quebrar o relacionamento dentro da família. Porque nós precisamos entender que nossos filhos são um presente maravilhoso para nós. E devemos buscar Deus. E aí nós vemos aqui também uma coisa muito importante. Amados, eu sei que hoje é muito difícil, mas entendam, não é o Estado que tem que criar e formar os nossos filhos, que tem que forjar o seu caráter, não é o colégio. A igreja ajuda sim, mas também a responsabilidade não é da igreja. Eu vejo pessoas passando a responsabilidade da criação dos seus filhos para o Estado, para o colégio, para a igreja e ainda vai cobrar. Você não pode terceirizar a criação dos seus filhos. Ainda que sabemos que há dificuldade das pessoas precisarem deixar os filhos na creche ou em outra situação, mas os pais precisam ficar atentos o que estão ensinando a nossos filhos. Nós devemos ter atentos
não honram, não ajudam e deixam os pais. A Bíblia fala que aqueles que esquecem dos seus idosos negaram a fé e são piores do que os infiéis. Olha a afirmação aqui. Aqueles que não honram os pais. Então, os filhos precisam honrar os pais. Os filhos precisam, quando os pais chegarem naquela condição que não tem como estarem ali, os filhos estarem auxiliando o pai. Porque fazendo isso, eles também continuaram edificando o seu próprio lar. Sabe por quê? Porque os filhos deles vão estar vendo o amor e o carinho que eles têm para com o pai. Sabe o que vai acontecer? Quando chegar a vez de edificarem ali, os filhos foram ensinados pela atitude dos pais a honrar os seus pais. Os filhos desses filhos, no caso os netos, vão ver os pais honrando os avós, e a forma como vai ser criado ali, ensinado, vendo o cuidado dos pais para com os avós, eles vão estar tendo seu caráter forjado, para que quando os pais estiverem nessa condição, eles também vão honrar os seus pais. Então nós vemos que texto maravilhoso, que nos ensina como viver em família, como nos relacionarmos, e olha que nós falhamos, todos nós falhamos. E no momento da falha, sim, nós precisamos pedir perdão ao nosso filho, reconhecemos que falhamos, sim. Então vamos pedir perdão. Isso. E os filhos também aprendem a pedir perdão. Essa é a realidade. Porque dessa forma, nós estamos trabalhando, mas quem está edificando e fazendo prosperar e abençoando é o Senhor, nosso Deus amado. Amém. Eles vão ver isso na nossa vida. E eles vão seguir o exemplo, o caráter deles vão ser forjados. Então nós vimos aí tantas lições maravilhosas que esse texto tem e que nós precisamos colocar em prática. Lembre-se, o foco principal disso tudo está justamente aqui, nesse momento em que ele fala assim: que não te será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quando ele fala amados aqui, sim, ele está falando ainda dentro daquele contexto, daquela história em que o povo estava debaixo da aliança antiga, que funcionava em amor também, porque Deuteronômio fala isso, em confiança sim, em obediência, mas também em temor. Mas eis que vem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e produziu o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição não é o temor. Repare que a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Mas a continuação da sabedoria, mas a perfeição, o vínculo da perfeição é o amor. E o amor, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo derrama esse amor no nosso coração, conforme fala Romanos 5, lá no finalzinho desse versículo. O amor de Deus é derramado, e é esse amor que vai transformar a nossa vida. Aí está a nossa graça e salvação com Deus. A Bíblia fala que tudo que nós fizermos, se não for movido e se não existir esse amor, não tem proveito para nós no nosso relacionamento com Deus. Tudo. Então nós devemos fazer tudo movidos por esse amor. Mas para ter esse amor, precisa entregar a vida de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Para que esse amor cresça, precisamos, pela fé, confiar em Deus e obedecer a sua palavra. Porque é com essa atitude, amados, que o Espírito Santo de Deus, que recebemos ao momento que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Ele vai transformando, ele vai produzindo o fruto do Espírito, em função do amor de Deus. Mas olha como Deus continua edificando.
mas o nosso trabalho deve continuar. O trabalho de nos sujeitarmos a Deus, de querermos que esse Espírito tão maravilhoso, o Espírito Santo que existe em nós, vai influenciando todo o nosso ser, para que a nossa vida seja completamente guiada pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Senhor Deus. Nesse momento eu vou contra a igreja para estar fechando os olhos, estar refletindo no que foi falado, percebendo que tudo veio no foco do amor de Deus para conosco, pois foi nesse amor que Deus enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. Jesus Cristo se entregou por nós, então nós precisamos viver por Ele, porque reconhecemos que os nossos pecados foram lançados sobre Jesus Cristo e Ele morreu no nosso lugar. Você que está me assistindo nas mídias, entenda isso. Se você quer que Deus edifique a sua casa, que Deus edifique a sua vida, não tem outra forma senão ter o amor de Deus na sua vida. Mas o amor de Deus vai entrar na sua vida no momento que você se entender pecador, distante de Deus, sem condições de se aproximar de Deus, mas desejoso de receber a salvação em Jesus Cristo. Então esse é o momento que entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque a partir daí Deus vai estar edificando a sua vida, Deus vai edificar o seu lar, Deus vai edificar a sua família. Se há tempo de restauração, Deus quer restaurar a tua comunhão com Ele, mas Deus quer continuar também restaurando a nossa comunhão com Ele, através desse amor tão maravilhoso. Amados, muitas vezes nós falhamos. Vamos reconhecer nossos erros, nossa falha, vamos confessar ao Senhor e pedir perdão, para que Deus transforme essa realidade, para que Deus nos ajude a viver para a glória dEle, a vivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, para a honra, para a glória e louvor do nosso Deus. Pai de amor, que a Tua palavra que alcançou os nossos corações, ó Pai, seja usada pelo Teu Espírito Santo para edificar a nossa vida, para edificar o nosso lar. Senhor Deus, Tu sabes tudo o que precisa de mudar em cada área aqui presente, Senhor Deus. Senhor, modifica para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, melhor do que nós. Que possamos assim, Senhor Deus, estar nos sujeitando a Ti, obedecendo, confiando, mas desejosos, ó Pai, que esse Teu amor que existe em nós possa crescer cada vez mais e influenciar todas as áreas da nossa vida para a honra, para a glória e o louvor do Teu santo nome. No nome santo de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, amados. Passamos a palavra ao pastor Cid. Pastor Tiago, em nome da Igreja Batista Esperança, agradecer ao irmão a presença e, muito mais do que a presença, a palavra que o irmão trouxe ao coração da igreja, nesse tema tão importante que é a família, e uma palavra tão bem explanada no nosso coração. Deus te abençoe, tá bom? É impossível não vir aqui na igreja e deixar de ganhar uma caneca. A primeira minutos que o pastor vai ganhar. Então, vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo filho do pastor Michel e estar orando pelas nossas famílias. Amém? Coloque a tua família nas mãos do Senhor, lembre-se agora dos teus queridos, família nuclear, esposa, filhos, mas também aqueles que têm netos, aqueles que têm primos, sobrinhos, avós. Coloque agora a tua família nas mãos do Senhor. Josué, na Assembleia de Siquém, ele colocou em xeque aquela congregação de Israel e disse: olha, vocês podem escolher a quem vão servir. Mas ele pontuou e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Pai, obrigado pela palavra tão bem, Senhor Deus, explanada no nosso coração, de uma forma objetiva, direta, Senhor Deus, cristalina, transparente, inteligível, Senhor Deus, a todos nós, que possamos, Senhor Deus, sair daqui refletindo sobre ela e colocando, Senhor Deus, dia após dia, a nossa vida no altar, para que a nossa família também no altar esteja, Pai. Obrigado pela vida e instrumentalidade do pastor Itiel. Abençoa a irmã Geise, sua esposa, abençoa a Raquel, Lídia, suas filhas. Ó Pai, muito obrigado pela vida e instrumentalidade do teu filho. E agora, Senhor Deus, despede a tua igreja, marcada e abençoada por ti mesmo, para uma noite de paz, uma continuidade de semana vitoriosa. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos? O pastor Itiel está aí primeiro no porto para despedir os irmãos.